verdade há em se criticar? Qual a vantagem que se pretende levar? Se somos criaturas feitas por um só Criador. Perfeitos e virtudes têm os filhos do Senhor. Não haverá nos céus, vamos nos unir. Sem diferenças, mas alegria sentir. De uma vez por todas, deixa nosso Cristo entrar, mudando nossas vidas e mais leves nos tornar. O meu peso vem tirar, ou me ajude a carregar. Vida louca, o mundo me deixa envolvido. Meu passado já limpou, meu presente já mudou, dando a todos nós futuro garantido. Aprenda a conhecer Como é Jesus, e vai se surpreender como é linda a cruz. que hoje simboliza o maior presente de amor. Inteligência nossa é Fazer o que mandou. O meu peso vem tirar, ou me ajude a carregar. Vida louca, o mundo me deixa envolvido. Meu passado já limpou, meu presente já mudou, dando a todos nós
Olá, boa noite, meus queridos irmãos da Igreja do Jardim Maria Elmira. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos internautas que nos acompanham pelas redes sociais nessa semana, nesses 10 dias que se inicia hoje, 10 dias de oração, 10 horas de jejum, a fim de que nós possamos nos aproximar mais um pouquinho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acredita que nós estamos vivendo os dias finais da história desse mundo? Eu acredito que a sua resposta seja sim. Quando nós olhamos ao redor, não há como negar que os sinais estão se cumprindo. Não há como negar que o amor está se esfriando em muitos, às vezes até em nós mesmos. Não há como ficar alheio a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Você tem visto várias catástrofes acontecendo, guerras, terremotos, tudo tão real, os sinais que a Bíblia nos aponta, tão pertinho de nós. Sendo assim, é tempo de nós nos prepararmos e também é tempo de nós alertarmos aos outros para os dias solenes que estamos vivendo. É tempo de buscarmos conhecimento sobre o que passou e sobre o que está por vir. Quando estudamos sobre o passado, alimentamos a nossa certeza de que o mesmo Deus que guiou seu povo naquele tempo está ao nosso lado hoje e nos guiará até o nosso destino final, que é a eternidade. Nesse contexto, a leitura é obrigatória para todos nós. Nós devemos estudar esse livro aqui, O Grande Conflito, o livro do ano. E nós estamos também, durante esses 10 dias, estudando esse manual, Primeiro Deus, o fim, a preparação para a vitória. Esses 10 dias nós vamos estudar sobre esses temas, de que nós conseguiremos aprender a como passar por esses dias e alcançar a vitória final. No livro Exaltai-o, na página 304, Ellen White ela afirma o seguinte: Deus não fixa limite para o progresso dos que desejam ser cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Mediante a oração, a vigilância através do crescimento no conhecimento e na compreensão, eles devem ser corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Assim, são preparados para trabalhar por outros. É o propósito do Salvador que os seres humanos purificados e santificados sejam a sua mão ajudadora. Então, Deus ele nos quer preparar para a nossa salvação e também para que nós possamos ajudar outras pessoas a se salvarem. Então, durante esses 10 dias de reavivamento espiritual, nós vamos ter vários temas aqui estudados e eu convido você a estar conosco todas as noites. E nós vamos estudar, nós vamos orar, nós vamos louvar ao Senhor e eu quero convidar você agora a cantarmos juntos o hino inicial dessa semana, Primeiro Deus. E logo depois nós vamos orar ao Senhor. Lembrando que o nosso convidado especial de hoje, que é um culto virtual, será o pastor Lucas Mateus Reis. Ele trata dessa casa e vai trazer a mensagem para nós. E durante os 10 dias, nós teremos outras pessoas que também entrarão, como o pastor Mauro Cardoso, pastor Wilson Barros e outras pessoas também que estarão conosco. Então, nos acompanhe, deixe o seu recado aí no nosso site, no YouTube, coloque a sua pergunta, deixe o seu pedido e nós iremos orar também. Lembrando também que o objetivo é orarmos pelas pessoas que nós queremos que estejam no céu junto conosco. Vamos cantar, vamos louvar primeiro e depois nós vamos agradecer.
No nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez, queremos agradecer pelo privilégio que nós temos de poder estudar sobre a Sua Palavra, sobre as Suas orientações para a nossa vida. De maneira muito especial, abra as nossas mentes. Use, Senhor, o pastor Lucas para que ele possa ser iluminado por Ti e trazer a mensagem que nós precisamos aprender e colocar em prática na nossa vida para estarmos mais perto da eternidade, mais perto de morarmos contigo. Abençoa todos que estão nos acompanhando, todos que estão nos assistindo. Fica conosco, abençoa todas as igrejas que estão reunidas em Teu nome nesse momento, trazendo a mesma mensagem que nós. Nós Te agradecemos e pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então acompanhar o pastor Lucas. Olá, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos iniciando hoje a nossa jornada dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E esse é o nosso primeiro dia. É um dia onde nós iremos falar sobre esses temas tão importantes do nosso estudo do primeiro Deus, que tem como título O Fim, Preparação para a Vitória. Bom, é fato, e você já sabe disso, que nós estamos nos aproximando do final da história desse mundo como nós o conhecemos, que a volta de Jesus ela é mais breve do que jamais fora antes e que nós precisamos nos preparar para este dia, para o reencontro com o nosso Senhor. E por isso, o primeiro dia dos nossos 10 dias de oração e 10 horas de jejum traz como tema o futuro profetizado. Eu gostaria de ler alguns textos com você que se encontra na Palavra do Senhor e queria te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia e abri-la junto comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. É um texto bem conhecido, nós vamos ler outros textos também, mas você pode acompanhar aí 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que diz assim:
Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Bom, eu imagino aqui que Josafá não esteja falando de sucesso do ponto de vista humano, né? De sucesso do ponto de vista de possuir riquezas, de possuir fama, de possuir status, segurança social ou qualquer tipo de sucesso como nós o conhecemos hoje. Mas quando ele fala de prosperidade, creiam em seus profetas e vocês prosperarão ou serão bem-sucedidos, Josafá está falando sobre salvação, sobre vida eterna. Josafá está falando sobre a proximidade com o Senhor. Bom, Deus existe, Deus é real e Deus deseja se comunicar conosco. E a grande pergunta que este mundo faz é como Deus se comunica conosco, como Deus fala com cada um de nós. E este mundo tem diversas respostas para essa pergunta. Bom, mas a Bíblia tem uma única resposta. Confie no Senhor, mas creiam em seus profetas. Se vocês crerem nos profetas de Deus, vocês vão prosperar, diz a palavra do Senhor. Vocês vão se aproximar de Deus, vocês vão estar mais próximos do nosso Deus, do Deus verdadeiro. A palavra nos incita a nos aproximarmos dela, a nos aproximarmos da Bíblia. Outro texto que diz assim, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, abra sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 3 até o verso 5. Já achou aí na tua Bíblia? Podemos ler juntos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3 em diante, diz assim: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Verso 4: Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que este dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Bom, aqui Paulo está dizendo sobre a volta do nosso Senhor, ele está dizendo sobre o retorno de Jesus, e ele diz que o retorno de Jesus é como uma mulher que está prestes a dar à luz. Mesmo que o bebê não vingue, esse bebê precisa sair de alguma forma. O que Paulo está dizendo é que é certo que Jesus vai voltar. E assim como as dores de um parto, que se tornam mais intensas conforme a proximidade do bebê, esse mundo e os seus sinais se tornam cada vez mais intensos conforme a proximidade da vinda de Jesus. Mas Paulo diz algo em especial. Ele diz assim que nós não estamos em trevas, nós não estamos na escuridão, nós somos do dia, nós somos da luz. O que Paulo está dizendo não é que nós somos simplesmente iluminados por sermos filhos de Deus, mas é que nós temos luz por sabermos quem é Deus. Nós temos luz se estivermos conectados na sua palavra, na palavra de Deus. É disso que Paulo está dizendo. Isso me lembra muito um Salmo 119, que vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se nós estivermos firmados na sua palavra, os nossos caminhos serão iluminados e nós não estaremos em trevas. Bom, talvez você já tenha se visto aí num quarto escuro, num local onde você não podia enxergar absolutamente nada. Assim, quando nós estamos em trevas, nós não sabemos o que tem ao nosso redor, nós não sabemos discernir as coisas, nem um palmo à nossa frente, nós não sabemos o que é certo ou errado. Mas quando nós temos luz, nós sabemos aonde pisar. E assim, se estivermos firmados na palavra do Senhor, nós não estaremos em trevas, nós estaremos na luz, que é a palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Outro texto que também nos direciona quanto a esse tema está lá em Mateus, capítulo 24. Continue com a sua Bíblia aí, abra ela agora comigo. Em Mateus, capítulo 24, está um pouquinho antes aí de Tessalonicenses, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 24, versos 35 até o verso 39, que diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Cristo durarão eternamente. Verso 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo é que no final dos tempos, as pessoas não irão perceber a proximidade da vinda de Jesus. Mesmo que nós preguemos, as pessoas acharão que está tudo bem. Assim diz Paulo em Tessalonicenses, no texto em que nós acabamos de ler, quando disserem paz e segurança. Bom, e aonde nós encontramos a verdadeira paz e a verdadeira segurança? Aonde nós encontramos um porto seguro para vivermos neste mundo mau? Nós encontramos na palavra, e somente na palavra. Bom, é bem provável que você já tenha ouvido muitas pessoas dizerem por aí que elas ouvem Deus ou falam com Deus de várias formas diferentes. Mas eu quero te convidar a refletir sobre isso. Deus realmente quer se comunicar conosco, isso é um fato, mas quais são os meios dele fazer isso conosco, né? Quais são os meios de Deus para conversar conosco, para entrar em contato conosco, para tornar a sua mensagem comum aos nossos ouvidos? Bom, algumas pessoas podem dizer que Deus fala através da natureza. Isso é bem verdade. É possível enxergar Deus através da natureza. É possível ver que Deus existe através da natureza. Mas não é possível discernir se Deus é bom ou mal através da natureza, porque a natureza, apesar de ser muito bela e revelar a existência de um Criador, assim Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que os homens que olham para a natureza e dizem que Deus não existe, são indesculpáveis. Assim, a natureza revela que existe um Criador, mas ela não revela a natureza desse Criador, se esse Criador é bom ou mal, do que ele gosta ou o que ele faz. Porque assim como nós podemos observar na natureza a beleza de uma flor, a perfeição de como esse mundo se encaixa dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, dentro de um universo, e a beleza de cada coisa que contemplamos, ao mesmo tempo nós vemos também leões matando suas presas, feras gigantes matando suas presas, brigas, destruição. Nós vemos também poluição, nós vemos também buracos negros no espaço. E nós nos questionamos sobre o caráter desse Deus Criador. É possível ver que Deus existe através da natureza, mas não é possível discernir quem Ele é. Algumas pessoas podem dizer que Deus se comunica conosco, e essa aqui é a mais comum de todas, tá? Através daquilo que nós sentimos, né? Você já ouviu alguém dizendo assim, o universo conspira ao meu favor? Bom, eu acho que o universo não tem cérebro para pensar, muito menos para conspirar, mas tudo isso não tem a ver com o que o universo diz, mas com as coisas que as pessoas sentem. E as pessoas são guiadas por aquilo que sentem. Mas eu também lembro de um texto onde Jeremias vai nos dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. Nós não devemos nos guiar somente por aquilo que sentimos. E é bem verdade que o que sentimos pode nos ajudar em muitos momentos. O seu medo pode te ajudar a
ter cautela em situações perigosas. A sua coragem pode te ajudar a fazer coisas que são necessárias. O seu amor pode te ajudar a fazer coisas que são importantes para você e para as outras pessoas. Mas os nossos sentimentos, eles também nos enganam. Eles também nos levam por caminhos que não são caminhos seguros. E eles nem sempre são a voz de Deus. Você já ouviu essa frase também, né? A voz do povo, como você completou, né? A voz de Deus. Bom, essa frase, na minha opinião, está totalmente equivocada. Geralmente, quando o povo está indo por um caminho, Deus está indo por outro, né? Você lembra da Torre de Babel? Quando os homens construíram aquela torre, todos eles num só coração, levantando aquela torre, e enquanto eles subiam, o texto diz assim que Deus desceu para ver o que estava acontecendo. Enquanto o povo subia, Deus descia. Olha que curioso, né? A voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é a voz de Deus. Então, a voz de Deus não está naquilo que o povo sente, naquilo que o povo quer, e muito menos naquilo que nós sentimos. A voz de Deus está em Deus e somente nele. Bom, dentre as diversas vozes que nós ouvimos, existe uma única que é segura. E eu quero te convidar, nesse momento, a refletir sobre isso e a viver sobre isso, porque não adianta nada nós falarmos sobre essas coisas e a nossa vida continuar a mesma. Eu preciso que você reflita e coloque essas coisas em prática. Aonde está a voz do Senhor? E a palavra do Senhor é enfática. A voz do Senhor está na Bíblia. A voz do Senhor está na sua palavra. O seu Filho revelado está na sua palavra. Está na palavra de Deus, que é a Bíblia que você tem aí nas suas mãos. Se você não está com ela nas suas mãos, você tem ela no teu celular. Se você não está com o seu celular aí também, eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na tua casa. Mesmo que esteja empoeirada, aberta, quem sabe no Salmo 91, ela é a palavra de Deus. E talvez você se pergunte, pastor, mas a palavra de Deus é confiável? Como nós podemos ter a certeza de que a palavra de Deus é realmente a palavra de Deus, de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Como nós podemos saber que em nenhum momento ela foi alterada? Bom, existem várias formas de nós fazermos isso, né? A teologia, a crítica textual nos ajudam a perceber que o texto bíblico é sim confiável, de que manuscritos que foram encontrados ao longo da história nos mostram e nos comprovam que a Bíblia foi preservada e que a mensagem que os profetas nos passaram há milênios de anos atrás, elas são eficazes e são muito próximas daquilo que eles escreveram até os dias de hoje. Só para você ter uma noção, a filologia, que é a ciência que estuda os textos antigos, ela vai nos dizer que para um texto ser confiável, ele precisa ter pelo menos 7 cópias a cada 1000 anos. Bom, para um texto ser confiável, então, ele precisa ser copiado à mão pelo menos 7 vezes, ele precisa ter 7 cópias diferentes para que a gente pegue essas cópias, junte elas e compare uma com a outra, e assim a gente descarta os erros e consegue chegar mais perto daquilo que era o original, mesmo que não seja exatamente as palavras do original, nós conseguimos chegar perto da essência da mensagem. Com 7 cópias, um livro já se torna confiável, e a Bíblia possui mais de 40 cópias, não num período de 1000 anos, mas a cada ano. A Bíblia tem, só no Antigo Testamento, mais de 8.000 manuscritos, e no Novo Testamento mais de 15.000 manuscritos encontrados ao longo da história pela arqueologia. A Bíblia é um livro extremamente confiável. Deus preservou a sua palavra e até os dias de hoje nós podemos ter a certeza de que ela não foi alterada e que a essência da mensagem foi preservada. Ainda que talvez não com as mesmas palavras, mas a sua essência, a essência da mensagem, aquilo que é importante para nós conhecermos sobre Deus, está preservado na sua palavra. Nós podemos ter a certeza de que a Bíblia foi milagrosamente preservada. Mas tá bom, pastor, mesmo que ela tenha sido preservada, o que comprova para nós que ela é realmente a palavra de Deus? Bom,
quando nós olhamos para o texto bíblico, é um milagre por si só ele existir e estar nas nossas mãos. Mas existem outros fatos que nos ajudam a entender como esse livro foi divinamente trazido até nós. Pare para pensar. Você aí nos relacionamentos que você tem, talvez você seja casado, talvez você tenha filhos, e mesmo que você não seja casado e nem tenha filhos, você tem um pai ou uma mãe, ou pelo menos um amigo com quem você já conversou, ou alguém com quem você já morou junto. Ninguém mora sozinho desde que nasceu, né? Mas pensa aí nessas pessoas que você convive todos os dias. Mesmo que você e essa pessoa pensem igual em várias coisas, eu vou ser bem sincero com você, eu duvido que você concorde com tudo que a pessoa com quem você vive ou já viveu pensa. Aliás, é bem provável que você discorde de muitas coisas que ela pensa, né? Tá tudo bem, não precisa brigar por causa disso, né? Às vezes a gente briga, mas não precisa fazer isso agora. Não agora, né? Vamos focar na palavra de Deus. Mas eu quero que você pense nisso. Se nós, convivendo com as pessoas, discordamos das coisas que elas pensam, nós não concordamos com tudo, já pensou 40 pessoas escrevendo o mesmo livro? Num período de 1.600 anos, e muitas delas sem nunca se conhecer pessoalmente, é um milagre que essas pessoas não tenham discordado em nada. Tá, mas mesmo que isso não seja suficiente para você, para que você pense que a Bíblia seja um livro divinamente inspirado, eu quero te convidar a olhar para a Bíblia com outros olhos. Eu quero te convidar a enxergar e ler e dar uma chance para a Bíblia te comprovar que ela é real. Bom, e que ela é a palavra de Deus, né? Porque real ela realmente é. Mas que ela é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para as profecias bíblicas, para as coisas que foram preditas e vemos como elas se encaixaram ao longo da história, nós percebemos que é impossível que esses textos tenham vindo das mãos humanas. Esses textos tenham vindo de mentes humanas. Quando nós olhamos para como Daniel falava sobre os impérios futuros, para como o livro de Apocalipse falava sobre o que ia acontecer detalhadamente ao longo da história, quando nós olhamos para as profecias messiânicas se cumprindo exatamente em Jesus Cristo, nós não temos dúvidas e não podemos duvidar de que realmente essa palavra é além do humano, ela é sobrenatural. Somente Deus poderia ter escrito as coisas que se encontram na palavra de Deus. E eu quero te deixar uma dúvida, eu quero te deixar aqui uma pulga atrás da orelha para que você vá até a palavra e você comprove. Bom, pense comigo aqui. Se alguém dissesse sobre você que você não vale nada. Já pensou nisso, né? Olha que coisa, alguém dizendo para você, alguém dizendo para outra pessoa que você não vale nada. Se alguém dissesse para outra pessoa que você não é verdadeiro, que você não é uma pessoa sincera, ou que você não tem bondade em seu coração. Bom, por mais que isso seja verdade ou mentira, não é isso que eu estou questionando. Mas se essa pessoa que ouviu esse relato passasse a não gostar mais de você, passasse a não conversar mais contigo, passasse a te ignorar e a te fazer mal por conta desses relatos, como você ia se sentir? Eu costumo dizer que se você quer conhecer alguém de verdade, você precisa conviver com essa pessoa. Se você quer conhecer alguém de verdade, você precisa pelo menos perguntar para ela quem ela é. Não viva o seu relacionamento com Deus sobre relatos que outras pessoas fizeram sobre Deus, mas pergunte para Deus o que Ele pensa sobre tudo o que você pensa. Pergunte para Deus o que Ele tem a dizer sobre si mesmo e encontre na palavra dele as respostas sobre quem Ele é. Ellen White vai dizer assim para nós no livro Grande Conflito, na página 17. Olhando para a última geração, Jesus viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi o de rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo cristão será rejeitar a lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Eu quero te convidar a pensar
que muitos daqueles judeus, ao verem Jesus, não acreditaram que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Mas se eles tivessem se apegado na palavra de Deus, se eles tivessem tido um relacionamento com Deus sincero na Bíblia, na sua palavra, eles teriam olhado para Jesus com outros olhos, assim como os discípulos de Cristo olharam, assim como Paulo olhou quando as escamas caíram dos seus olhos. É possível que Jesus esteja muito próximo e ainda existam escamas em seus olhos. Outro texto, também no Grande Conflito, onde Ellen White diz assim: a vida estará seguindo a sua rotina, as pessoas estarão submersas nos prazeres, nos negócios, no comércio e na ambição de ganho. Os líderes religiosos estarão enaltecendo o progresso e a cultura do mundo, e o povo estará sendo embalado em uma falsa segurança. Então, como o ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos indiferentes e perversos. E de nenhum modo eles escaparão. Isso está na página 29 do Grande Conflito. Eu quero te convidar a entender que a história desse mundo está chegando ao fim, mas que Deus tem o desejo de conversar com você, de se relacionar com você. Deus tem o desejo de te preparar para o dia da sua volta. O dia da volta de Jesus é realmente como um ladrão, mas ele só é como um ladrão para aqueles que não estão preparados. Mas para aqueles que têm a sua casa segura, firmada na rocha, esse dia não será um dia de tristeza ou de surpresa, mas esse será um dia de alegria. Esse será um dia onde nós poderemos nos reencontrar com o nosso Senhor e vê-lo face a face. Mas esse dia só vai fazer sentido se nós tivermos um relacionamento seguro, um relacionamento eficiente com Deus. E como nós podemos fazer isso? E a única resposta é na Bíblia e somente na Bíblia. Eu quero te convidar e apelar ao seu coração para que você tenha um relacionamento com Deus em oração e na palavra, todos os dias. Eu sei que a nossa vida é corrida. Eu sei que os nossos dias são agitados e que existem muitas tarefas que nós precisamos cumprir e que talvez chegue ao final do dia nós estejamos cansados demais. Eu sei que existem muitas coisas que são divertidas e que você gostaria de fazer também. Eu sei que existem coisas que você não gostaria de perder. Mas não troque sua vida eterna, não troque o seu relacionamento com Deus pelo descanso. Não troque o seu relacionamento com Deus pelos prazeres deste mundo. Não troque o seu relacionamento com Deus nem pelo trabalho, nem pela família. Tenha um relacionamento com Deus diariamente e coloque isso como prioridade na sua vida. Leia a Bíblia todos os dias. Que essa seja a primeira coisa que você faça antes de você fazer qualquer outra coisa. Antes de abrir o seu celular, antes de colocar os seus pés no chão, antes de comer, leia a palavra de Deus. Ela é mais importante do que todas as coisas e ela vai valer mais a pena do que qualquer outra coisa. Se apegue na palavra do Senhor. Esse é o apelo que eu faço ao seu coração. Você tem o desejo de fazer isso? Você tem o desejo de, a partir de hoje, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Em fazer de Deus o primeiro e o único digno de adoração e louvor na sua vida? Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Senhor, eu quero, nesse momento, colocar em Tuas mãos a vida de cada pessoa que está do outro lado da tela assistindo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor possa nos colocar em Teus braços e nos proteger deste mundo mal, Pai. Eu quero te pedir também para que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz, nos ajude a ter comunhão contigo. Nós estamos firmando um compromisso nesse momento, Pai. O compromisso de todos os dias ler a Bíblia. O compromisso de todos os dias orar a Ti antes de fazer qualquer outra coisa. Nós queremos pedir para que a Tua palavra transforme as nossas vidas, Senhor. Nós queremos pedir poder que vem dos altos céus, mas que se encontra na santa palavra de Deus, que é a Bíblia. Que o Senhor nos ilumine, nos dê força
e coloque em nossa mente todos os dias o lembrete de que nós precisamos dedicar a nossa vida a Ti. Nos incomode todos os dias, Senhor, nos lembrando que antes de respirarmos, deveríamos louvar o Teu nome, que antes de colocarmos os nossos pés no chão, deveríamos colocar os nossos joelhos no chão, que antes de abrirmos e lermos e falarmos qualquer outra coisa, deveríamos ler a Tua Bíblia e deveríamos falar contigo. Senhor, coloque esse desejo no nosso coração. Nos abençoe com a Tua presença e com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é igual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e é luz no viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou.